Vamos pensar numa situação. Imagina que a polícia consegue uma prova, mas uma prova daquelas, irrefutável, de um crime. Pode ser um vídeo, uma confissão. O problema é que essa prova foi obtida de forma ilegal. E aí? O que a justiça deve fazer? Simplesmente jogar a verdade fora? Ou será que vale ignorar a lei para punir quem é culpado? Essa é a questão complexa que a gente vai desvendar hoje. Olha, essa pergunta não é só para quem é do direito, não. Ela mexe com a vida de todo mundo. O que a gente prefere? Uma polícia com total liberdade para investigar, mesmo que isso signifique invadir a privacidade alheia, ou um Estado com limites bem definidos, mesmo que, às vezes, isso torne mais difícil condenar um criminoso? É um equilíbrio bem delicado, né? Esse cenário aqui bota o dedo na ferida. Será que os fins justificam os meios? Se o próprio Estado pode quebrar a lei para, em tese, aplicá-la, quais são os limites do poder dele? A resposta para essa pergunta, no fundo, define o tipo de sociedade em que a gente vive. Para a gente entender por que o Brasil responde a essa pergunta do jeito que responde, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Essa regra que temos hoje não apareceu do nada. Ela foi, na verdade, um muro de proteção construído, sabe, tijolo por tijolo, ao longo de décadas, para proteger o cidadão do poder do Estado, que às vezes pode ser excessivo. E essa jornada de proteção começou, olha só, lá atrás, em 1824. Nossa primeira Constituição já dizia que a casa era um asilo inviolável. Aí mais pra frente, em 1891, a gente ganhou o habeas corpus, uma ferramenta poderosa contra prisões ilegais. Depois de uns tempos bem difíceis, a Constituição de 46 veio e restabeleceu direitos democráticos importantes. Mas o grande marco veio em 1988. Foi ali que, pela primeira vez, a Constituição disse com todas as letras: provas obtidas ilegalmente estão fora do jogo. Foi o ápice de toda essa construção. E é assim que a gente chega na solução de hoje em dia. Uma solução que usa um conceito bem forte e uma metáfora super visual que veio lá do direito dos Estados Unidos para deixar essa regra bem clara. Tá aí, preto no branco, a regra é cristalina, direta. O artigo 5º da Constituição, que é tipo o coração dos nossos direitos e garantias, coloca essa barreira de um jeito que não deixa dúvida. Se uma prova foi obtida violando a lei, ela simplesmente não entra no processo. Fim de papo. Certo, a regra é clara, mas o que exatamente faz uma prova ser ilegal? Pensa nisso como um grande guarda-chuva. E debaixo dele existem dois tipos de, digamos, problemas. E entender a diferença entre eles é fundamental. Vamos dar uma olhada. E aqui está a grande diferença. A prova ilegítima é como um erro de procedimento no meio do jogo, uma fototécnica. Agora, a prova ilícita, essa é muito, mas muito mais séria. É quando o Estado passa dos limites e quebra as regras mais básicas, violando direitos como a nossa privacidade, a inviolabilidade da nossa casa. É essa violação grave que gera as maiores consequências. E essa doutrina é genial para ilustrar como a contaminação se espalha. Não adianta só jogar fora a primeira prova, aquela confissão da escuta ilegal, por exemplo. Todas as outras provas que só foram descobertas por causa daquela confissão também vão para o lixo. A lógica é simples: se a árvore está envenenada, não dá para comer nenhum dos seus frutos. E o sistema leva essa contaminação muito a sério. A prova não é só ignorada, não. Ela é literalmente arrancada do processo, como se nunca tivesse existido, e depois é destruída. A contaminação é vista como algo tão grave que, dependendo do caso, até o juiz que viu essa prova pode ser afastado. Tudo para garantir que a decisão final seja baseada só naquilo que é legalmente válido. Mas é claro, mesmo com uma regra tão clara na Constituição, o debate não acaba. Juristas, tribunais, todo mundo discute o tempo todo como e quando essa regra deve ser aplicada. E existem basicamente 3 grandes correntes de pensamento sobre esse assunto. Essa tabela resume bem o campo de batalha das ideias. De um lado, a teoria da admissibilidade, que foca na verdade acima de tudo. A prova é usada e quem agiu de forma ilegal que se resolva depois. Do outro, a inadmissibilidade, que é adotada no Brasil e que prioriza os direitos. E no meio, a proporcionalidade, que tenta achar um equilíbrio. Vamos ver cada uma delas mais de perto. A primeira teoria é bem pragmática. A lógica é: olha, a verdade é a verdade. Se a prova mostra o crime, ela mostra o crime. E a ilegalidade que foi cometida para conseguir essa prova? Bom, isso é outro problema, que deve ser resolvido em outro processo, mas a prova em si, a verdade, não deveria ser jogada fora. Já a visão que o Brasil adotou, e que a gente vê aqui, é bem diferente.
Ela parte do princípio de que o Estado tem que dar o exemplo, tem que seguir as próprias regras. Porque se a gente permite que a polícia use provas ilegais, que mensagem estamos passando? Que os fins justificam os meios? Essa corrente acredita que proteger os nossos direitos fundamentais é mais importante do que conseguir uma condenação a qualquer custo. E essa citação do ex-ministro Celso de Mello, que foi um grande defensor dessa ideia no Supremo, é muito forte. Ele deixa claro que o direito à privacidade, que está lá na Constituição, simplesmente tira todo o valor de uma prova obtida de forma escondida, clandestina pelo Estado. E por último, tem a teoria da proporcionalidade, que tenta ser uma espécie de válvula de escape. A ideia é analisar caso a caso. Em situações muito extremas, seria possível pesar os interesses em jogo. O uso mais comum dessa teoria é a favor do réu. Por exemplo, se uma prova ilegal é a única forma de alguém provar que é inocente, talvez ela devesse ser aceita, em nome de uma justiça maior. Tá, mas e daí? Por que toda essa discussão tão complexa importa para quem não está num tribunal? Bem, porque ela define os limites do poder do Estado sobre a vida de cada um de nós. E é importante saber que essa postura do Brasil não é uma coisa isolada no mundo. Ela está alinhada com tratados internacionais de direitos humanos que o país assinou. A proteção contra interferências arbitrárias na vida privada é um princípio global, um pilar da dignidade humana. E aqui a gente chega no ponto central. É muito fácil olhar para essa regra e pensar que é uma brecha, uma tecnicalidade que ajuda criminosos. Mas o argumento mais profundo é que ela não é uma falha no sistema. Ela é uma escolha. Uma escolha consciente da sociedade brasileira que diz que certos valores, a nossa privacidade, a nossa dignidade, são tão importantes, tão sagrados, que nem mesmo a busca pela verdade pode passar por cima deles. Então, no final das contas, a gente fica com essa pergunta. Na busca por justiça, quanto poder é poder demais? A maneira como uma sociedade responde a isso não define apenas como seus tribunais funcionam, define o próprio significado de liberdade para todos nós. Vale a pena pensar nisso.